Hoje nós queremos conversar um pouco sobre o tempo. E antes de entrarmos no nosso tema sobre o tempo, deixa eu citar algumas coisas. Tem um escritor muito bom no Brasil que diz que casais inteligentes enriquecem juntos. A minha esposa costuma dizer que casais que se comunicam envelhecem juntos. Eu queria dizer para vocês aqui, casais inteligentes entendem o tempo juntos. Muito importante nós entendermos essa questão de tempo. O professor Tiago fala que o tempo voa. Quantas vezes nós falamos do tempo voa, está tudo muito rápido. Agora nós temos que entender que o piloto dessa aeronave sobre o tempo somos nós mesmos. Nós somos responsáveis em aproveitar melhor o tempo, em curtir melhor a vida, em aproveitar melhor a vida. Até o Salmo 90, Salmo de Moisés, versículo 12 diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que encontremos caminhos sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias. Quanto tempo nós temos perdido com picuinhas, quanto tempo nós temos perdido com coisas que não acrescentam nada na nossa vida. Certa vez eu fiz uma palestra sobre o tempo. Se nós dividirmos o tempo em 24 horas, o dia tem 24 horas, obviamente, mas se a gente analisar assim 8 horas do tempo, nós passamos dormindo, não é verdade? Então a gente tem que dormir bem, né? Dormir num lugar agradável, porque 1/3 da nossa vida nós vamos passar dormindo. As outras 8 horas da nossa vida nós vamos passar trabalhando. E quantas vezes nós estamos num ambiente de trabalho totalmente tóxico, um ambiente de trabalho que nos deixa tão infelizes? Lembre-se, 1/3 da sua vida você vai passar trabalhando. Que tal construir um ambiente de trabalho agradável para você passar 30 anos da sua vida convivendo com pessoas? E as outras 8 horas da vida, do dia, você vai passar com amigos, com sua família, com seus filhos, né? As 8 horas que trabalha, que sobra, que você não está dormindo, que você não está trabalhando, o que você tem feito com essas 8 horas, né? Aproveite o tempo, querido, saiba aproveitar o tempo. E eu queria dizer assim que o tempo é algo que todos temos de uma certa forma igual. Todos nós somos presenteados por Deus por 24 horas do dia. Não importa a nossa situação socioeconômica, não importa a nossa raça, não importa o nosso sexo, todos nós somos presenteados diariamente com 24 horas. Sem exceção, uns aproveitam melhor o tempo, outros não aproveitam tão bem esse tempo. Pense sobre isso, vamos começar a construir uma ideia juntos, né? Tem coisas que são graça universal de Deus. O tempo é uma graça universal, é para todos. Tem uma outra coisa que é uma graça universal do Senhor, porque Ele não faz acepção de pessoa, não significa se você acredita nele ou não. A chuva. Em Mateus capítulo 5, versículo 45, diz que a chuva do Senhor, ela cai sobre justos e injustos. Outra coisa que é uma graça universal do Senhor, o sol. O sol é uma graça que Deus não escolhe nação. Povo que acredita nele, povo que não acredita nele, o sol nasce para todos. E Mateus 5,45 diz que o sol do Senhor nasce sobre bons e maus. Então essa é a graça universal do Senhor. Quer ver uma outra graça que é universal do Senhor? A razão, a inteligência. Um ateu ou um cristão fervoroso, ele recebe a mesma graça do Senhor, que é a razão, a inteligência. Agora, a sabedoria. A sabedoria é um presente do Senhor, eu diria assim, para pessoas especiais. A sabedoria é algo que Deus dá para aqueles que têm relacionamento com Ele. Inclusive, em Tiago capítulo 1, versículo 5, diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, Deus não pede nada em troca. É só você pedir sabedoria para o Senhor, que Ele dá gratuitamente para nós. Que presente maravilhoso do Senhor. E falando sobre o tempo, eu queria compartilhar com vocês o texto da Bíblia que fala sobre o tempo. Quase todos nós sabemos que Eclesiastes capítulo 3 fala sobre há um tempo determinado para cada coisa na vida. E a gente vai perceber que Salomão, o mestre, o pregador, ele vai dizer que todo o livro de Eclesiastes ele vai falar sobre as trivialidades da vida, sobre as vaidades da vida, as coisas passageiras da vida. E o tempo também, ele costuma dizer que são coisas, as coisas do Senhor são imutáveis. Deus é eterno, né? Agora, as coisas do homem passam por mudanças. Então, ele diz que tem tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de chorar, tempo de sorrir. E assim ele vai construindo toda essa ideia do tempo, até chegar na ideia de que a melhor coisa que o homem pode aproveitar é buscar a Deus. Isso está lá no final do livro. Estou dizendo isso para te motivar, para te incentivar a você fazer um belo estudo bíblico do livro de Eclesiastes junto com a sua esposa, junto com seus filhos, ensinando os seus filhos o caminho da sabedoria e tendo um casamento cheio de sabedoria, né? Então,
o livro de Eclesiastes vai dizer para nós que o tempo traz para nós não só coisas boas, tem tempos de tribulações, tem tempo de angústia, né? O livro de Eclesiastes vai dizer para nós que nós não temos só realizações, nós temos também frustrações. Quando nós chegamos no versículo 6, esse versículo 6 eu quero ler contigo, e diz o seguinte: tempo para tudo, né? E tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Então, em algumas traduções tem tempo de acumular e tempo de deitar fora aquilo que você acumulou. Então, eu queria assim como exemplo, fazendo uma analogia sobre essa questão do tempo, instruída aqui pelo Senhor, vamos analisar o teu guarda-roupa. O que tem no seu guarda-roupa? Certa vez eu fui fazer uma observação no meu guarda-roupa, eu percebi que eu tinha lá o meu terno de casamento, muitos anos já guardado lá, né? Eu falei, puxa vida, eu não uso mais esse terno, mesmo porque quando eu casei eu tinha 69 quilos e agora eu tenho um pouquinho mais do que 69 quilos. Então, obviamente que aquele terno não serviria mais para mim, né? Alguém pode estar precisando desse terno. Eu dei o meu terno de casamento. E a partir dali, nós temos por princípio, minha esposa, da gente ter o tempo de doar aquilo que está acumulando dentro do nosso guarda-roupa. Nós não podemos ser acumuladores, né? Acumuladores obstinados, doentios, de ficar acumulando coisas que a gente não usa mais. Quantos casacos tem no seu guarda-roupa que você não usa mais? Quantas pessoas poderiam estar usando aquele arsenal de calçados mofando na sua sapateira? Então, esse livro vem ensinar para nós, esse ensino, né, quer dizer para nós o seguinte: comece a jogar fora, no bom sentido da palavra. Tire essas coisas acumuladas e comece a doar para alguém. Pode ser que tenha alguém precisando disso. E aqui a gente exercita a generosidade. Um casal generoso, um casal que está preocupado com a vida do outro, muitas vezes ele acaba esquecendo um pouco os seus próprios problemas. Ao olhar para o problema dos outros, a gente percebe que os nossos problemas não são tão sérios assim. Então nós deveríamos ser menos egoístas, né? Menos egocêntricos e pensar um pouco mais nesse versículo que diz tempo de guardar e tempo de jogar fora. E aquelas coisas acumuladas no armário da alma? Já pararam para pensar? Senhores casais que estão me escutando, senhores pais que estão me escutando, a gente costuma dizer essas coisas que estão no porão da alma, no armário da alma, aquela mágoa que você está guardando há quantos anos porque ainda não liberou um perdão para o teu cônjuge, aquele ressentimento. A palavra ressentimento significa sentir de novo a mesma dor, a mesma angústia. Isso é ressentir. Isto é ressentimento. Será que você não está ressentindo coisas que você já deveria ter jogado fora há muito tempo? Será que no armário da alma eu estou assim triste porque eu ainda guardo aquela ofensa de 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou de ontem ou da semana passada? Será que essas coisas que estão dentro do nosso armário, que tem feito mal para nós, tem nos adoecido? Uma mágoa, por exemplo, a palavra mágoa significa má água. O problema é que quem bebe dessa má água somos nós mesmos. Quando nós estamos magoados com alguém, é nós que estamos ingerindo essa coisa amarga, essa coisa amargurada. É nós que pagamos o preço. O nosso corpo sente quando nós temos essas coisas guardadas dentro da nossa alma. Então eu olhei para esse versículo nessa tarde e pensei, eu tenho que compartilhar isso com os casais. Nós temos que aprender a jogar fora aquilo que está atrapalhando a nossa convivência. Jogar fora não é simplesmente dizer, deixa para lá e vou esquecer essas coisas. Não, não, não. Jogar fora é decidir, é tomar a decisão de, através do perdão, tirar essas coisas que estão atrapalhando o nosso relacionamento. Então nós precisamos urgentemente melhorar a nossa forma de se relacionar. Sabe aquela ofensa que talvez o teu filho te fez e você não consegue esquecer? Aquela bobeirinha que de repente você está guardando há quanto tempo aí? Mas meu filho me desrespeitou, ele não poderia ter feito isso, não poderia ter feito aquilo outro. Meu povo querido, você está sofrendo com isso à toa. Perdoa, libera a bênção, jogue fora essa mágoa do teu coração, decida perdoar, decida mudar a sua atitude, decida melhor, viver melhor o tempo que Deus tem te presenteado, o tempo que Deus tem te dado. Para de sofrer, querido, para de sofrer, viva bem, viva com qualidade, viva intensamente, tenha uma vida abundante. Toma essa decisão, você como marido, você como esposa, você como filho, você como pai, você que está nos assistindo agora, pense nesse versículo, leia todos os tempos. Tem tempo para tudo, até a dor, como diz a minha querida esposa. Estou citando ela porque ela é uma mulher muito especial. Ela costuma dizer, até o sofrimento tem prazo de validade.
Remédio vence, comida vence, tudo vence. E por que que o sofrimento não vence? Por que que a dor não vence? Por que que a tua angústia não vence? Poxa, a tua ira não vence. Coloque um prazo de vencimento nessas coisas. Coloque um prazo de vencimento nessa angústia infantil que vocês estão vivendo. É isso que tem atrapalhado você de viver bem. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que nós estamos dando dicas nessa tarde. Que tal? Que tal você fazer uma limpeza no interior da sua alma, começando acima de tudo com a palavra eu te amo, eu errei e me perdoa. São palavras que transformam o relacionamento. E Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo e na plenitude do Espírito Santo.